Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Aurélio Borchardt, sou uma pessoa de cor branca, estatura baixa, cabelo baixo, estou vestindo um sapato de cor preta, uma calça de cor cinza e uma camisa de manga do tipo jeans da cor azul. Estou aqui no estúdio do IFRO Zona Norte e ao meu fundo tem uma parede branca com os dizeres EAD mudando realidades. A disciplina que nós vamos trabalhar é Gestão de Projetos, do curso MBA em Gestão de Instituições Públicas. Vamos lá? Dando continuidade à minha caracterização, é importante, antes de começarmos, falar um pouquinho da formação acadêmica que me trouxe até aqui, para a gente estar junto hoje. Então, eu sou graduado em administração, sou pós-graduado em gestão ambiental e engenharia da produção. E também sou mestre em administração. E estudar gestão de projetos tem sido uma prática na nossa vida, tanto acadêmica quanto profissional, especialmente no âmbito do IFRO. Então, seguindo aí com a nossa disciplina, vamos inicialmente apresentar a ementa. A ementa ela é o roteiro da nossa disciplina, que vem lá no nosso plano de ensino. É a partir desse roteiro que a gente faz todo o desenvolvimento, desse plano, para que a gente consiga estar aqui em sala de aula com vocês e possa desenvolver os conteúdos, ferramentas, atividades e demais técnicas necessárias para a nossa interação no processo de ensino-aprendizagem. Então, inicialmente, a ementa propõe que a gente faça uma definição e ciclo de vida de projeto. Depois, um roteiro prático para a administração de projeto, que a gente fale do escopo de projeto, dos processos da administração da qualidade do projeto, a equipe e o gerente do projeto, execução, controle e gerenciamento e captação de recursos e prestação de contas. Essa ementa, quando o curso foi criado, nós tivemos a oportunidade de participar da sua construção. E com o passar do tempo, percebemos que houveram mudanças. A gestão de projetos, ela não é uma teoria, uma área da administração, da gestão, que permanece inalterada, com o avanço das tecnologias, com o avanço das teorias, que auxiliam, e ferramentas principalmente, que auxiliam a gestão, a administração como um todo. E é por isso que a gente tem um objetivo geral e um objetivo específico, que nós vamos trabalhar com vocês. Inicialmente, é importante que a gente trague o objetivo geral. Então, o objetivo geral, ele é o compreender os principais conceitos, métodos e aplicação da gestão de projetos e organizações públicas. Então, gostaria de explicar um pouquinho para vocês o que nós pensamos com esse objetivo geral. Nós pensamos que a gestão de projetos, ela tem conceitos, métodos, aplicações, e essas aplicações se dão através de ferramentas. Então, a partir desse objetivo geral, nós desdobramos mais 3 objetivos que vão traduzir esse objetivo geral. E eles estão desdobrados em objetivos específicos, sendo o primeiro, entender os conceitos e etapas da gestão de projetos. Por que é importante entender os conceitos e etapas da gestão de projetos? Porque desde quando começamos a conceber
essa teoria de gestão de projetos, né, diversas propostas surgiram, tanto em nível de complexidade quanto em nível de teoria. As áreas que mais se utilizaram da gestão de projetos ao longo das décadas foram as áreas voltadas para as engenharias. E a gente sabe que estudar engenharia é um pouco complexo, né? Mas hoje, por exemplo, nós já temos propostas metodológicas, ferramentas, frameworks, né, que já vão trazer a gestão de projetos para campos de aplicação muito mais simples, né? Então, por isso que é importante a gente entender um pouquinho do que é projeto. Por isso que vamos também entender esses conceitos. No segundo objetivo específico, vamos identificar alguns métodos, técnicas, ferramentas para gerenciar projetos que são aplicáveis ao setor público. Então é importante lembrar para vocês que o nosso curso ele é um MBA de gestão de instituições públicas. Então precisamos ter um foco, porque a gestão de projetos é muito desenvolvida no campo privado, nas organizações privadas e também do terceiro setor. Então, muitas vezes utilizamos as ferramentas lá das instituições privadas que são concebidas e aplicadas nas organizações privadas com muita efetividade, eficácia, eficiência lá no campo de públicas. Mas nós temos, dentro desses objetivos específicos, uma proposta que nós vamos falar mais adiante, né, que é voltada especificamente para a instituição pública. A gente foi buscar esse conhecimento junto a instituições que ensinam e aprendem, como nós estamos fazendo aqui, voltado para o campo de públicas. Então lembre-se desse recorte. Aprender técnicas de elaboração, identificação, priorização e seleção de projetos para as instituições públicas. Muito importante também. Então, os nossos objetivos, traduzidos em geral específicos, eles vão se aproximar da proposta de conteúdo que nós vamos apresentar agora. Porque eu tenho um objetivo específico que trabalha conceitos, eu tenho um segundo que trabalha ferramentas e métodos, a aplicação, e um terceiro que vai trabalhar com a elaboração. Então aí que começa a ficar bom, né? A gente começa a ter condições de aprender minimamente a elaborar projetos, que seja uma intenção de projetos. A gente começa a pensar, colocar ideias em formas de projeto. E também o mais importante, que para o gestor público, não é só saber elaborar projetos, ele precisa saber identificar, selecionar, priorizar e selecionar bons projetos. Porque senão a instituição pública entrega para a sociedade algo que não é o que ela espera. E a sociedade espera muito das instituições públicas. Vamos lá? Como eu disse, nós vamos traduzir em conteúdos esses objetivos. E aí vai ficando menos complexo. Essa é a ideia. Não é que vai ficar mais fácil. Precisamos tornar mais simples o processo de compreensão da gestão de projetos. E propomos, então, uma abordagem inicial na unidade 1, chamada de abordagem tradicional. Na unidade 2, vamos chamar de métodos ágeis. E na unidade 3, priorização e seleção. E é na unidade 3 também que vamos aprender a escrever um projeto. De forma mais específica, né, dentro do conteúdo da abordagem tradicional, pretendemos, na primeira aula, trabalhar com a introdução à gestão de projetos, trazer alguns exemplos de projetos, abordagens para a gestão de um projeto, qual que é a relação da gestão estratégica com a gestão de projetos. Então prestem atenção que lá na frente nós vamos trazer um desenho
onde a gente vai conseguir enxergar, através dessa representação, desse esquema, desse desenho, qual que é a relação da gestão de projetos com a gestão estratégica, ou vice-versa. Voltando, gestão de portfólio, gestão de programas e gestão de projetos. Outra coisa muito importante que nós vamos tentar definir, né, com um conceito de um grande estudioso, que é o Slake, né, que ele vai trabalhar essa diferença entre o que é um projeto e o que é um programa. Tá certo? Então prestem atenção. Depois, identificação de projetos no contexto da gestão estratégica, principais fases para a gestão de um projeto, visão geral de escopo, qualidade, tempo e custo. Isso é muito importante também. Né? Por que é muito importante? Toda vez que eu for pensar em projeto, sempre tem que vir à nossa mente, né? Ouvir à nossa mente, essa ideia de que projetos precisam seguir um padrão ou um rigor, né, de qualidade, precisa respeitar um determinado cronograma ou tempo de elaboração, de execução, de avaliação, e que também, geralmente, o ambiente de projetos atua com recursos escassos. Por isso que o custo é importantíssimo. E logo, nessa abordagem tradicional, a gente vai perceber, né, o quanto essas três dimensões elas estão conversando. E o escopo, nós vamos entender o que o escopo, né, por que o escopo vem junto com qualidade, tempo e custo. Já na unidade 2, nós estamos entrando numa fase em que não abandonamos totalmente a abordagem tradicional dos projetos, mas já iniciamos com os métodos ágeis. Professor, o que são métodos ágeis? A gente saiu de uma abordagem tradicional para um método ágil, não é? Como que se dá essa transição? Então, na aula 2, a gente consegue, né, na unidade 2, a gente consegue visualizar essa mudança do campo que a gente chama de preditivo, que está muito ligado à abordagem tradicional, né, aos projetos que a gente chama de projetos mais pesados, né, aqueles projetos que seguem uma estrutura muito densa, muito formal, muito extensa, voltados para grandes projetos, voltados para uma complexidade, né, muito forte, passando para uma abordagem adaptativa e ágil, não é? Então a gente vai conseguir nessa aula 2 fazer essa transição, não é? Professor, precisamos abandonar a abordagem tradicional? Nunca, porque a abordagem tradicional ela está caracterizada por um guia importantíssimo, que é o guia PMBOK, que ele vem sendo atualizado desde 1996. Né? Então, a gente trabalha com possibilidades de se utilizar uma abordagem tradicional, mais atualizada, melhor contextualizada, e frameworks, né, com base em métodos ágeis. E aí, nós estamos falando da nova geração de projetos, ou a nova geração da gestão de projetos. Né? Nós já estamos falando de gestores de projetos que estão capacitados, né, em aplicar a melhor ferramenta para auxiliá-lo, para conduzi-lo à elaboração, à identificação, à seleção de um projeto, né, que possa ser aplicado a uma demanda, a uma necessidade, né, das instituições públicas ou do campo de públicas ou da sociedade, via instituição pública, via empresa privada, via empresa do terceiro setor. E aí nós vamos ver como essas ferramentas se apresentam. Né? Entre elas, já falamos do PMBOK, que nós vamos ter uma noção já na primeira aula, né, do que é o PMBOK, através da 6ª edição. E aí, lá na segunda aula, nós vamos voltar com a 7ª edição do PMBOK, que é a mais atualizada. E tem já uma visão, né, mais contextualizada com esse mundo
das metodologias ágeis de gestão de projetos. E a ferramenta Scrum, que tem sido uma ferramenta utilizada para simplificar esse mundo mais complexo da abordagem tradicional de projetos. Quando a gente quer deixar de apresentar inicialmente um grande projeto, não é? Fazer com que muitas pessoas, muitas empresas elaborem grandes projetos e depois, na hora de executá-los, porque esse projeto não foi selecionado, a gente tem que abandonar todo o projeto, mesmo tendo gasto uma grande quantidade de recursos, né? Então, a ideia é a gente ver como que esse framework Scrum, ele auxilia nessa questão, de ao invés da gente apresentar um projeto com todas as suas complexidades, todas as suas etapas, todo o seu escopo muito bem delineado, a gente apresentar uma proposta que vai sendo adaptada à medida em que a gente vai fazendo, realizando novas entregas. Então, essa é a ideia. Chegando na unidade 3, né, nós vamos para o que realmente interessa para o gestor de projetos, que é elaborar projetos, né, inicialmente, porque todo gestor de projeto precisa saber como que se elabora um projeto, porque ele geralmente é quem vai dizer quais são os requisitos para que outras pessoas possam elaborar os seus projetos e submeter a uma instituição pública. Talvez aquela em que a gente faz parte da equipe de gerenciamento de projetos. Que começa onde? Começa com um termo de intenção de projeto, que a gente chama de TIP. Lá na empresa privada, ele é muito parecido com o pitch, não é? Que é uma tela onde a gente tem todos os requisitos. A gente consegue mostrar em apenas uma tela tudo aquilo que é importante, né, para a gente vender o nosso projeto ou aprovar o nosso projeto. E lá na instituição pública, a gente tem apresentado essa proposta, que é uma proposta que foi trabalhada dentro da Escola Nacional de Administração Pública, né, através de vários cursos que a gente teve acesso, e achou interessante, porque é uma estrutura básica que também conseguimos fazer em uma folha, né, elaborar essa proposta em uma página, mas ela tem uma estrutura descritiva, uma estrutura mais, não em forma de desenho, mas em forma de texto. E isso talvez seja mais interessante para os nossos alunos do curso no MBA de Gestão de Instituições Públicas. Mas podemos utilizar as duas ferramentas. Ao longo das nossas aulas, dos nossos encontros, nós vamos conseguir trabalhar melhor, né, esse termo de intenção de projeto. E aí, chegamos, né, na fase em que nós chamamos de filtrar, né, onde eu posso dizer que tipo de projeto que eu estou querendo, né, que a minha instituição pública está buscando, e aí a gente trabalha a identificação, né, a priorização e a seleção. O que seria isso? Identificar é dizer, olha, nós temos 1000 projetos, né, quantos projetos podemos selecionar? Só podemos selecionar 100, né? Mas quanto que é o custo, qual o custo ou qual a receita que a gente tem para poder custear esses projetos? A receita só cobre 20 projetos, então nós começamos a priorizar. Então nós vamos aprender a utilizar um método, uma ferramenta de priorização de projetos, para que projetos identificados como todos importantes, né? Mas eu não tenho condições de executá-los de uma só vez ou num determinado intervalo de tempo. Talvez eu precise de um horizonte maior de planejamento. E aí a gente seleciona aqueles projetos que vão realmente fazer parte daquele período, né? Daquele período em que a instituição precisa dizer, olha, esses projetos serão os primeiros a serem executados, avaliados. E aí, avançamos, não é, com a nossa proposta de disciplina de gestão de projetos e partimos, né, para a possibilidade de dizer para nós mesmos, né, sejamos ágeis, né?
e talvez trabalhar num caminho de elaborar projetos com simplicidade, mas com um grande resultado esperado, não é? Para todos que vão participar aí dessa disciplina. É isso. Esperamos vocês na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.